Olá, começa agora o programa Explicando o Tempo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que influencia a água do mar, traz alterações nas temperaturas e no regime de chuvas. Estamos falando do El Niño. Separe alguns materiais. Vamos precisar de um recipiente fundo com água, um ventilador e um abajur. Tudo preparado? Então preste atenção, o programa já está no ar. O El Niño é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O fenômeno atmosférico oceânico altera em intervalos de tempo o clima regional e global. Padrões de vento e regimes de chuva são alterados quando temos a influência do El Niño. Do lado oposto temos a Laninha, que também influencia as águas do Oceano Pacífico, porém com características opostas ao El Niño. A Laninha se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas do oceano, e que também tem influência de forma significativa no clima. A palavra El Niño é derivada do espanhol e faz referência à presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte do Peru na época de Natal. Os pescadores do Peru e Equador deram um nome à presença das águas mais quentes, El Niño, referente ao Ninho Jesus ou Menino Jesus. Hoje vamos entender a formação do El Niño e como ele se comporta no Brasil. O El Niño dura de 12 a 18 meses em média e ocorre em intervalos de 2 a 7 anos com diferentes intensidades. Este ano, as águas do Pacífico tropical estão sofrendo a influência do El Niño. Nos anos em que o El Niño está presente, as mudanças do clima são diferentes em cada parte afetada do mundo. Por exemplo, temos secas na Indonésia e na Austrália, verão quente na Europa. Na América do Norte, invernos mais quentes. Na América do Sul, temperaturas mais elevadas na costa oeste e aumento no volume de chuvas. Todas as mudanças ocorrem devido ao aumento da temperatura na superfície do mar, nas águas do Pacífico Equatorial, principalmente na região oriental. Além da presença de águas quentes, também ocorrem mudanças na atmosfera próxima à superfície do oceano, com o enfraquecimento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste na região equatorial. O enfraquecimento desses ventos e o aquecimento do oceano resultam em mudanças na circulação da atmosfera nos níveis baixos e altos. Padrões de umidade são alterados e, portanto, ocorrem variações na distribuição das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas. A mudança de direção de vento e velocidade dos ventos muda também o comportamento de massas de ar, o que acaba influenciando, então, as várias regiões do planeta. Para ficar fácil de entender, observe o que acontece no Oceano Pacífico. Temos então um recipiente com água e um ventilador direcionado para o lado esquerdo. Em cima, vamos ligar um abajur, que vai funcionar como sol. Quando ligamos o ventilador, o vento que sopra da direita para a esquerda empurra a água. Depois de alguns segundos, você observa que o lado do ventilador, o nível da água é menor, e do lado oposto, o nível é maior. O vento empurra a água quente superficial aquecida pelo sol para o lado oposto. Do lado do ventilador restam as águas frias das partes mais profundas do recipiente, ou seja, do oceano. Essa é a situação normal nas águas do oceano, que acontece sem a presença do El Niño. Agora, imagine o seguinte. Se a potência do ventilador for menor, o vento fica mais fraco e ele não terá força para empurrar a água da direita para a esquerda. O sol vai então aquecer por inteiro toda a superfície da água. O ventilador desligado ou em potência mínima significa, neste caso, o enfraquecimento dos ventos alísios, de leste para oeste. Assim, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer. O aquecimento da água gera evaporação de um movimento de baixo para cima, que por sua vez gera a formação das nuvens. A diferença agora é que, ao invés de observarmos a formação de nuvens com intensas chuvas no Pacífico Equatorial Ocidental, vamos observar a formação de nuvens, principalmente no Pacífico Central e Oriental. Agora que já entendemos basicamente como o El Niño se comporta, vamos entender o que acontece no Brasil. No Brasil, quando falamos em El Niño, sempre gera preocupação.
O El Niño perturba o sono de muita gente, porque os efeitos meteorológicos são geralmente maiores que os benefícios, principalmente na agricultura. Mas nem tudo é tão ruim. Na região sul, a fama do El Niño é de trazer bastante chuva. Isso acontece na maior parte dos eventos. Neste ano, o aumento da chuva é bem-vindo, pois os reservatórios de água para consumo e geração de energia estão baixos. Isso sem falar na quebra da safra em algumas áreas desta região nos últimos anos. É observado um aumento no regime de chuvas, principalmente nos meses de primavera. Por outro lado, a grande quantidade de chuva em meses de colheita pode atrapalhar o andamento dos trabalhos e gerar grandes prejuízos na safra de grãos. Por isso, a necessidade e a importância de agricultores terem uma previsão climática de sua região. As temperaturas também mudam na região sul e sudeste. Elas ficam ainda mais altas em relação ao seu valor normal. É o que estamos observando este ano na maior parte do Brasil. Um benefício com essa situação é a menor ocorrência de geadas no sul e no estado de São Paulo, diminuindo os prejuízos de agricultores. No centro-oeste, as mudanças são poucas, principalmente no regime de chuvas. No nordeste do país, apesar da fama do El Niño de trazer secas, isso nem sempre acontece. Isto porque a umidade que forma as nuvens na região vem mesmo do Atlântico. Se estiver mais quente do que o normal entre a África e as Américas, o vento traz mais vapor d'água e, eventualmente, isso compensa o efeito do El Niño. As chuvas costumam diminuir também no leste da Amazônia. No norte, a diminuição da precipitação traz aumento no risco de incêndios florestais. Uma curiosidade, a chegada tardia do El Niño neste ano frustrou as previsões meteorológicas de que teríamos novamente uma intensa temporada de furacões no Atlântico Norte. A Universidade de Colorado ainda previa até maio deste ano 17 tempestades tropicais, sendo que 9 virariam furacões. A temporada é encerrada no dia 30 de novembro e tivemos apenas 5 furacões desde o mês de junho. A temporada de 2006 teve o menor número de tempestades tropicais desde 97, o menor número de furacões desde 2002 e o menor número de tempestades fortes a tocar o solo americano desde 2001. A situação foi bem diferente que o ano passado, quando furacões de categoria 5 devastaram parte do sul dos Estados Unidos, como aconteceu com o Katrina e a completa destruição de Nova Orleans. O Explicando o Tempo de hoje fica por aqui. Dúvidas e sugestões você pode entrar em contato conosco pelo endereço eletrônico explicandotempo@climatempo.com.br. Não deixe de dar a sua opinião. Eu espero você no próximo programa. Até lá!